paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer morada em nossos corações. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, como todos os assuntos do Evangelho. Hoje vamos falar sobre equilíbrio emocional, onde a psicologia moderna chama de inteligência emocional. A nossa referência será o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas já adiantamos, esse assunto está em todo o Evangelho, né? Porque esse assunto diz respeito ao nosso crescimento, à nossa evolução, à nossa evolução no sentido moral e espiritual. Então, esse assunto permeia todo o Evangelho. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa fraternal, vamos buscar a inspiração do alto, pois sabemos que através da oração nós vamos nos ligando com os bons pensamentos, vamos nos ligando a Deus, né, a esfera do plano maior, né? E nesse momento, aqueles que desejarem, se quiserem fechar os olhos, à vontade, nós vamos começar a nossa oração e vamos lembrar de Jesus. Diante de Jesus, nós vamos, Senhor, abrindo os nossos corações, vamos sentindo a presença divina entre nós. Nós vamos percebendo Cristo de braços abertos a nos esperar. E nós vamos dizendo, Senhor Jesus, e possa nos tocar, Senhor, pois nós necessitamos muito de Te sentir. E possa nos falar, Senhor, pois nós necessitamos muito de Te ouvir. Sentindo, ouvindo Cristo, nós vamos percebendo a presença divina entre nós e vamos elevando ao alto a oração que o Cristo nos ensinou, onde Ele nos diz: Pai nosso estais nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu santo nome. Venha a nós o Teu reino de amor e de luz. Seja sempre feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois Teu é o poder e a glória para todo sempre. E assim seja. Após a oração, nós vamos iniciar a nossa conversa fraternal, as nossas reflexões nas nossas atitudes. Se observarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas reações perante as ocorrências do cotidiano, e não precisa ser as grandes ocorrências, as pequenas ocorrências do cotidiano, nós vamos perceber que ainda predomina em nossa natureza a agressividade. E essa agressividade, essa animosidade se manifesta de variadas maneiras, de variadas formas, seja através da intransigência, da intolerância, do autoritarismo, da rigidez em nossa conduta, do desprezo, e assim sucessivamente poderíamos ficar citando os nossos comportamentos. E aí nós falamos, mas eu tenho tudo isso? É só se observar. Porém, cada um se manifesta de forma peculiar.
E a espiritualidade amiga, né, a espiritualidade superior, na questão 895 do Livro dos Espíritos, eles nos alertam, nos ensinam, e as nossas qualidades morais, elas não conseguem passar por uma prova. Então eles dizem assim para nós, as nossas qualidades morais é como um objeto de obra, e não resiste a uma pedra de toque. É só ferir o interesse pessoal e nós saímos do prumo. Isso é uma verdade, não é? E nós temos que prestar atenção nas nossas intenções, pois nós criamos uma autoimagem exacerbada e nós projetamos essa autoimagem e nós queremos que o externo, ou seja, a sociedade, as pessoas, nos reconheça. Então nós queremos ser compreendidos, nós queremos ser amados, nós queremos ser respeitados, nós queremos ser desejados, admirados. E quando isso não acontece, nós entramos em desequilíbrio. E aí nós teremos que prestar atenção, pois tudo isso é bom, né? E não é ser amado, ser desejado, ser admirado. Mas nós não devemos esquecer, estamos aí no mundo de provas e de expiações. E aí o mundo, os valores são invertidos. E nós precisamos aí servir, nós precisamos compreender, nós precisamos agir no bem e no mundo, como disse o Cristo, fazer para o outro e gostaríamos que fosse feito conosco. Mas aí a gente fala, mas o outro não faz. Mas exatamente isso a prova. Porque eles que querem sair deste ciclo, né, onde os hindus chamam de uma roda das reencarnações, se a gente quer vencer o mundo, nós precisamos ser diferente. E aí a grande sabedoria da vida. Andar com Cristo é ser diferente. É retribuir o mal com o bem. E nós temos grande dificuldade porque sempre nós reagimos às situações, nós duelamos, nós confrontamos, nós combatemos. E os nossos impulsos são assim. Nós vamos trazer aí os exemplos de Jesus, porque ele, como nós falamos, é a nossa luz, é o farol, é ele e é a nossa referência. Então, conta o evangelista João, no evangelho atribuído a João, no capítulo 18, versículos que vai ali de 19 até 22, João nos conta, e quando Jesus foi preso lá no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, ele foi conduzido até a presença do sumo sacerdote. Era a autoridade máxima, né, do poder religioso da época. E o sumo sacerdote, tentando incriminar Jesus com as próprias palavras de Jesus, perguntou para o Cristo: o que tu tens ensinado ao povo? Quem são os teus seguidores? E Jesus, sabiamente, conhecendo a intenção de cada alma, ele respeitosamente responde para o sumo sacerdote: eu nada ensinei em oculto, escondido. Eu sempre falei abertamente, sempre ensinei nas ruas, nas sinagogas, no próprio templo. Por que perguntas a mim? Pergunta a todos a eles que têm ouvido e eu tenho ensinado, e eles mesmos darão o testemunho. E nesse momento, conta o evangelista, e um soldado estava do lado de Jesus, deu uma bofetada no rosto do Cristo e disse: é assim que responde ao sumo sacerdote? E Jesus, olhando para o soldado, disse: se eu falei alguma coisa de ruim, de mal, me corrija.
nesse mal? Mas se eu estou falando a verdade, se eu estou falando o bem, por que tu me bates? E aí vamos dar um ponto e vamos trazer um ensinamento para dentro de nós. Cada um vai trazer para dentro de si. Como nós reagiríamos a uma situação dessa? E com certeza as nossas reações seriam parecidas. Alguns iam partir no impulso, o impulso motivado pelo ódio, pela vingança, iria sair num confronto ali fisicamente com um soldado, sem medir as consequências. Outros iriam ficar paralisados numa crise de vergonha, de ódio, de medo. Outros entrariam ainda numa crise de choro misturado com todos esses sentimentos. Porque nós sempre reagimos e Jesus, ele agia no bem. Todas as oportunidades eram oportunidades para ele pudesse ensinar. E nós vamos aí lembrar que nós somos espíritos, estamos em evolução. Estamos aí no mundo de provas e expiações exatamente para educarmos, para equilibrarmos os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, dai-me paciência. E aí o trânsito vai parar, alguém vai pisar no nosso pé, alguém vai mexer nos nossos interesses, e no final do dia a gente vai falar: mas Senhor, eu pedi paciência. E aí a gente vai ouvir aquela voz lá no fundo da alma dizendo assim: meu filho, a paciência é uma virtude, e não se conquista virtudes sem trabalho, sem esforço. Então eu te dei as provas para que você pudesse exercitar a tolerância para um dia adquirir a paciência, e é uma virtude da alma. E nós não compreendemos isso. Então, como é que eu posso trabalhar a agressividade em mim, a intolerância em mim, a intransigência em mim? Só vivenciando as situações. Então, se alguém me tira do sério, se alguém me incomoda, se alguém me tira do prumo, o problema não está no outro. É como eu encaro as situações. Disse certa feita, um espírito bem doce, né? Ele nos disse assim: e a dificuldade, ou seja, o desafio que a gente tem, não está em conviver com o outro. Então a dificuldade não é conviver com o outro, mas é conviver com eu penso e sinto em relação ao outro. É sempre a maneira que eu tenho de vivenciar a vida. Então Jesus, sabendo das nossas limitações, ele nos ensinou: se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, vai, você e ele ali somente conversa com o teu irmão. A gente não tem nem o hábito de conversar, de colocar para fora os sentimentos, falar está chateado, está magoado. Então é assim que a gente vai aprendendo a lidar com as emoções. Nós precisamos, como diz a ciência moderna, ser mais assertivo, ser mais autêntico com os nossos sentimentos. Falar mais sim e falar mais não. Sim, sim e não, não. Eu preciso ter autenticidade nas minhas atitudes, mas sempre com amor, com moderação, né? E para ir finalizando, vamos trazer o exemplo de Simão Pedro. Simão Pedro era o discípulo mais velho do grupo. Ele era muito impulsivo. A impulsividade, ele denota duas situações, né? A espontaneidade, ou seja, o indivíduo não tem medo de vivenciar a vida, mas ele denota, a impulsividade também denota um desequilíbrio no campo dos sentimentos. E Jesus percebeu isso em Simão Pedro, e como um grande professor, um grande mestre ele disse para Simão:
tu serás a pedra. Teu nome chamará Pedro a pedra. Serás o equilíbrio do grupo. Mas um indivíduo é impulsivo, desequilibrado, vai ser o equilíbrio do grupo. Porque quando a gente aprende a se conhecer, aí nós vamos aprendendo a direcionar todos esses sentimentos de forma harmônica. Primeiro eu tenho que aprender a sentir, depois eu penso, depois eu vou agir. É assim um processo natural. Mas normalmente o impulsivo, ele age, depois vai pensar no que fez e nem vai perceber quais foram os sentimentos e motivaram ele a agir daquela forma. Então, Simão Pedro teve que aprender ali a se conhecer nos momentos difíceis. E o momento mais difícil para Simão Pedro foi o momento que ele negou 3 vezes a Jesus. Mas Jesus retornou ali e disse para Simão Pedro: tu me amas? E ele repetiu isso 3 vezes. Simão começou a perceber e a imagem dele era nada. Jesus estava preocupado, não com a imagem de Simão Pedro, não a personalidade de Simão Pedro, mas o Simão Pedro sentia. Jesus, ele tem essa preocupação conosco, a gente sente. Pois quando a gente percebe e os nossos sentimentos estão em desalinhos e eu começo a corrigir isso, aí sim eu começo a lidar com as emoções. Então nós vamos finalizando aqui essa conversa fraternal, elevando os pensamentos ao alto, agradecendo por essa oportunidade, Senhor, pedindo uma vibração de luz à nossa humanidade e possamos estar com o coração sempre aberto para aprender. Porque o aprendiz, ele está sempre com o coração aberto para aprender. E possamos ser aprendizes da vida. E possamos ouvir a voz do Mestre. E possamos sentir o Mestre na nossa vida. E é o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim seja.